A palavra de Deus diz que o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Ou seja, havia um propósito na criação que não estava relacionado apenas a que o ser humano expressasse a glória de Deus, mas também o reino de Deus, o governo de Deus. Debaixo da autoridade, do domínio do Senhor, o ser humano deveria exercer domínio sobre a criação e assim glorificar o nome do Senhor. Vamos nos lembrar um pouco da história. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Davi. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, este homem viveu e, de acordo com o testemunho do próprio Deus na sua palavra, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Muitas histórias, e talvez as mais extraordinárias histórias do Antigo Testamento, estão relacionadas a Davi. Uma das mais maravilhosas é a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Todos nós conhecemos a história do pequeno Davi, que prevalece contra o gigante guerreiro com apenas um estilingue e uma pedra. A vitória de Davi sobre o rei Saul, o amor de Davi, a amizade dele por Jonatas, o pecado de Davi com Betseba, o seu arrependimento e a maneira como Deus restaura Davi depois do pecado. Essa é a história de um pastor de ovelhas que se tornou um dia o rei de Israel. Uma história muito bonita, uma excelente história. Mas em Atos capítulo 13, nós temos uma epítome da vida de Davi. E esse texto diz assim, Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Grife esta frase: servido ao propósito de Deus em sua geração. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. A Bíblia também nos conta a história, dentre muitas histórias maravilhosas, de uma rainha, de uma mulher chamada Esther, que viveu em torno de 400, 500 anos antes de Cristo, nos dias do cativeiro babilônico. O rei do seu tempo realizou uma festa muito pródiga, e nesta festa havia um concurso de beleza, e ela foi a vencedora. Esther ganhou o concurso de beleza e se tornou a rainha judaica que servia em uma corte pagã. Acontece que esta posição de Esther era uma posição única, e um problema entre o seu tio Mordecai ou Mardoqueu e um homem muito mau, perverso, chamado Amã, é a trama dessa história que envolve a vida de Esther. Amã conseguiu permissão através de um decreto real para matar a todos os judeus e condená-los à morte. E Mardoqueu escreveu para Esther, e com estas palavras ele se dirige a ela. Em Esther 4,14, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Grave esta frase, grave esta pergunta. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Mas dentre todos os personagens que a Bíblia nos relata, histórias fantásticas e extraordinárias de homens e mulheres que serviram a Deus no seu tempo, com certeza o personagem mais importante de toda a história bíblica é o Senhor Jesus, o Filho de Deus. E ele também fez uma oração em João capítulo 17, quando ele estava se aproximando do momento da cruz, o momento que nós vamos celebrar nesta noite, da entrega do seu corpo e do seu sangue, lá no Calvário, por mim e por você. Ele fez uma oração tremenda, e nesta oração em João 17,4, ele faz uma declaração a Deus o Pai. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Deixe-me dizer uma coisa para você com respeito a estas declarações, porque esse é o propósito de Deus através dessa mensagem, infiltrar no seu coração nessa noite a seguinte verdade, de que eu e
e você estamos neste mundo por um propósito de Deus, estrategicamente posicionados onde quer que estejamos neste momento. Nós precisamos completar o trabalho que Deus nos deu para fazer nesta geração. Nós precisamos entender que foi para esse tempo que o Senhor nos colocou onde estamos. Nós precisamos compreender que é necessário que cada um que proclama o nome do Senhor, que declara que serve ao Senhor, sirva aos propósitos de Deus na sua geração. Por isso Gênesis 2:15 coloca na criação essa posição estratégica do ser humano, para nos lembrar que nós não somos qualquer coisa. Nós não podemos nos comparar com outras espécies. Nós somos o ápice da criação de Deus. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para trabalhar e cuidar dele. Cada homem, cada mulher, cada pessoa, independente da sua idade, está estrategicamente colocada no planeta Terra para um propósito de Deus. E há evidências esmagadoras deste fato em toda a Bíblia. A Bíblia traz uma abundância de provas de que nós fomos colocados estrategicamente na posição em que estamos, na nossa família, por exemplo. Você não nasceu onde nasceu por acaso, e você não está neste momento onde está por acaso. Deus não fez algo em sua vida por acaso. Deus quer alcançar a sua família, e Ele vai alcançar a sua família com a salvação, com a promessa da vida eterna para todos aqueles que são seus familiares, porque está escrito: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Deus nos colocou estrategicamente no nosso país, na nossa nação, no Brasil. Deus nos colocou estrategicamente na cidade de Salvador. Deus te colocou estrategicamente no bairro onde você mora, na casa, no apartamento, no lugar onde você está habitando. Deus te colocou ali. Deus te colocou na sala de aula que você frequenta, ou no lugar de trabalho onde você vai. Deus te colocou nesta igreja, estrategicamente posicionado no corpo de Cristo, para um propósito, para um tempo como este. Deus não faz nada por acaso. Ele te colocou onde você está para completar o trabalho que Ele nos deu para fazer nessa geração. Portanto, não reclame, glorifique ao Senhor, porque Deus tem propósitos que estão além da nossa compreensão. Você pode não entender o que está acontecendo agora, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Ele vai fazer com que todas elas cooperem para o seu bem, porque você ama ao Senhor e está posicionado estrategicamente no lugar que Ele te colocou. Você sabe por que Jesus nunca se casou? Porque Ele tem uma noiva. Ele já tinha uma noiva, e Ele tem uma noiva que é a sua igreja. Algumas pessoas ficam querendo dizer que Jesus teve um caso com Maria Madalena, que Ele se casou secretamente com Maria Madalena. Tudo que os heréticos querem fazer é tirar a glória de Cristo e também o brilho da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Eu e você fomos destinados para ser apresentados a Ele como noiva pura, santa e imaculada, sem mancha e sem defeito. Esse é o projeto que Ele está realizando em cada um de nós através da sua morte e ressurreição. Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você se posiciona em Deus, isso é lindo e é verdadeiro. O Senhor coopera com você, a unção de Deus te capacita, Ele vai adiante de você, se você está estrategicamente posicionado. Então dê um aplauso ao Senhor nessa noite, porque Deus está fazendo uma grande obra através da sua vida. Aleluia. Romanos 12:5, o texto do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele continua falando sobre isso, e ele disse algo tremendo: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós não podemos ler um texto como esse, na Sagrada Escritura. Nós que tivemos um encontro com Deus, nós não podemos estar aqui hoje à noite, ouvindo o que estamos ouvindo, sem fazermos a seguinte pergunta. Romanos 12, versículo 5, é uma verdade na sua vida? Você já descobriu o seu lugar no corpo de Cristo?
Você já descobriu para que Deus tem te chamado para estar fazendo parte da sua igreja nesta geração? Quais têm sido as desculpas, os argumentos, as justificativas que você tem para apresentar ao Senhor nessa noite de Santa Ceia, por não estar fazendo o que Ele te chamou para fazer nesta geração? Como que você pode se apresentar diante do Deus vivo e todo-poderoso, diante da mesa do seu sacrifício, da maior prova de amor que poderíamos experimentar nesta vida, e não responder à altura o chamado de Deus? Deixa eu te falar uma coisa importante. O apóstolo Paulo, neste mesmo capítulo, no versículo 2, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. E o que está acontecendo é muito sério. Há um apelo cultural, há um apelo satânico para que eu e você nos conformemos ao mundo. Há um apelo diabólico para que a igreja se conforme ao padrão do mundo. E muitas são as formas com as quais Satanás tem tentado o povo de Deus, através da carreira, dos títulos, da posição social, através da tecnologia, das possessões, dos bens materiais, de todas as conquistas que nós temos alcançado nesse mundo capitalista. Sim, eu e você estamos numa zona de conforto, e isso é muito perigoso. Muitos estão preocupados com a medida do seu corpo, ou com fama, ou com glória humana, mas Deus colocou Adão estrategicamente posicionado no Éden para uma tarefa. Ele tem colocado a mim e a você nesta geração para fazer algo para a glória dele. Adão era participante da missão de Deus, do projeto de Deus, do plano de Deus, e por isso sua vida tinha propósito, sua vida tinha significado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a sua vida não terá propósito e nem significado se ela se resumir apenas àquilo que você pensa, aquilo que você sonha, aquilo que você espera, aquilo que você planeja. Harold Kushner escreveu: nossas almas não têm fome de fama, elas não têm fome de conforto, elas não têm fome de riqueza ou poder. Essas recompensas criam quase tantos problemas quanto resolvem. Nossas almas estão com fome de significado. Romanos 12:5 é a resposta para mim e para você. Nós, que somos muitos, fomos colocados em um só corpo, o corpo de Cristo, que é a sua igreja, e cada um de nós é um membro deste corpo e está ligado uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo tem um propósito de Deus na sua vida. Você pode glorificar o nome dele, você pode dizer glória a Deus nessa noite, você pode dizer aleluia por isso nessa noite. Eu ouvi a história de um homem que estava passando num lugar perto de um sítio de construção, de um lugar onde estava vendo uma obra. Ele viu alguns homens trabalhando, fardados. Estavam ali 2 homens com 2 pás. Um cavava o buraco, tirava a terra de dentro do buraco. O outro pegava a pá, o buraco, e jogava a terra de novo dentro. E ele tirava de novo a terra de dentro. O outro vinha e colocava novamente. E aquele homem ficou parado um pouco olhando aquela cena, sem acreditar no que estava vendo. E o tempo foi passando. Ele ficou ali 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas. E ele vendo aqueles homens, um cavando e jogando a areia para fora, a terra para fora. O outro pegava a terra, jogava para dentro do buraco novamente, tampava. E aquele homem disse assim: espera um minuto, eu não estou entendendo. Eu estou aqui há algum tempo observando vocês e eu queria saber o que está acontecendo. Que raios vocês estão fazendo? Explica para mim que negócio, que mistério é esse, que obra é essa que vocês estão realizando aqui? E um deles se posicionou sobre a pá, cansado, suado, enxugou a testa e disse assim: meu senhor, é o seguinte, nós geralmente somos uma equipe de 3. Um cava o buraco, o outro planta a árvore e o outro vem em terra, mas o que coloca a árvore faltou hoje. E nós estamos fazendo o nosso trabalho para cumprir o nosso horário. Tem muita gente vivendo dessa forma. A gente pode achar engraçado, mas Deus não nos chamou para tapar buracos sem sentido. Deus não nos chamou para viver uma vida como se fosse uma piada, uma repetição sem significado. Deus não nos chamou para estarmos fazendo coisas sem sentido, sem nenhum propósito. Nós fomos criados para um propósito eterno. Nós fomos estrategicamente posicionados e unidos a Deus para cumprir uma missão. Foi assim com Adão. Diga comigo, foi assim com Adão. Foi assim com Davi, foi assim com Esther, foi assim com Jesus, e é assim comigo também. Se você crê nisso, dê mais um aplauso a Ele. Aleluia. É assim com você também, é assim comigo também. E tem sido assim com todo ser humano, porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, quis incluir a mim e a você no seu projeto eterno. Você já descobriu qual é
a sua função no corpo de Cristo? Você já descobriu qual é o seu significado como imagem e semelhança de Deus? Você já descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida nesse momento? Por que algumas pessoas não pensam nessas questões? Eu prefiro sentar na primeira fila do que Deus está fazendo, do que ficar na cozinha, ficar na baderna. Eu vejo tanta gente que infelizmente não tem aproveitado a oportunidade do que Deus está fazendo na história da sua igreja, com respeito à sua vocação. Deus quer operar algo tremendo na tua vida e começa hoje à noite, amém? A partir do momento que você celebrar a Santa Ceia hoje, eu tenho certeza que diante dessa palavra, mudanças reais vão acontecer na tua vida, resultados extraordinários vão acontecer na tua vida, por causa desta revelação, do posicionamento que você tem no corpo de Cristo. Nós já estamos fazendo isso há muitos anos. Nós estamos fazendo isso há quase 30 anos. E eu sempre fico admirado de ver Deus trabalhar. Nós ficamos sempre impressionados de ver Deus agir. Todas as vezes que celebramos um encontro com Deus, nós voltamos cansados, mas alegres por aquilo que Deus está fazendo. Todas as vezes que acessamos o WhatsApp, vemos ali uma reunião da célula, as suas fotos, os irmãos compartilhando a vida de Jesus, a comunhão do corpo de Cristo, nós ficamos chorando, alegres com o que Deus está fazendo no meio do seu povo. Cada pessoa que nós temos o privilégio de aconselhar, de acompanhar, de pastorear, de influenciar, de interferir na vida de alguma forma positivamente, nós nos sentimos tão felizes e realizados, porque estamos cooperando com Deus. Você sente isso? Quando você faz alguma coisa para Deus, não há nada mais maravilhoso nesta vida do que fazer coisas para Deus. Às vezes eu me pergunto, por que pessoas servem na igreja como voluntárias? Por que pessoas estão dedicando seu tempo àquilo que acontece na igreja, enquanto outras não? E isso não tem nada a ver com pessoas serem desocupadas, ou não terem atividade, não terem trabalho, não terem o que fazer. Eu percebo que muitas pessoas que estão envolvidas tremendamente no projeto de Deus, são pessoas muito atarefadas, elas têm muitas responsabilidades, elas estão envolvidas com muitas coisas, mas elas sentem um prazer tremendo em fazer coisas para Deus, em estar na igreja servindo ao Senhor, porque não existe nada mais maravilhoso do que cooperar com Jesus e a sua missão na terra. Muita gente talentosa, muita gente querida, muita gente preciosa. Sim, podem falar mal da igreja, podem criticar a igreja de Jesus, podem fazer vídeos no Facebook, no YouTube, podem passar o tempo que vocês quiserem falando mal de pastores, de denominações, de ministérios. Eu não estou aqui para perder meu tempo, não há fim para história desse tipo. Mas uma coisa eu vou te dizer: toda semana tem gente fazendo a vontade do Senhor, tem gente pagando um preço para a glória de Deus, tem gente pregando o evangelho e dando frutos, tem gente servindo a Deus com a entrega dos seus dons e o exercício dos dons espirituais para o Senhor. Tem gente que está ajudando Deus a cumprir o seu propósito na terra. Vamos aplaudir a Jesus pela vida daqueles que estão fazendo alguma coisa. Você acredita realmente que você está inserido em algo maior do que você mesmo? Você acredita que você está estrategicamente posicionado para este tempo, em algo que Deus tem preparado você e somente você para uma grande missão? Quando nós confiamos na palavra de Deus e nos movemos no Espírito de Deus, o resultado sempre será completar a obra que Deus nos chamou para fazer. Sim, eu estou completando a obra na qual eu fui estrategicamente posicionado por Deus para realizar. Foi isso que o apóstolo Paulo disse pouco antes de morrer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que diferença que Deus faz na nossa vida. Fique de pé, exalte o nome dele, louvado seja o nome do Senhor. Que diferença que o Senhor faz na minha vida. Que diferença que o Senhor faz na vida de um homem. Que diferença que o Senhor faz na vida de uma mulher.
Como temos visto pessoas mudando. Que diferença que Deus faz num casal, na vida de um casal, numa família. Quantas famílias nós temos visto sendo alcançadas. Que diferença Deus faz na vida de um jovem. Que diferença Deus faz na vida de um adolescente. Que diferença Deus faz até na vida de uma criança. Que diferença Deus faz na vida de um ancião, de um idoso. E para a sociedade pode ser descartado, pode ser desprezado, mas para Deus tem valor. Permanece com valor na sua igreja e no seu reino. Não, Deus não despreza ninguém. Ele não descarta ninguém. Ele não rejeita nenhum coração quebrantado, de nenhuma das suas ovelhinhas que clama pela sua misericórdia e pelo seu favor. Ele sempre vem, Ele está sempre perto. Ele é Deus conosco. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o Deus que está conosco, Emanuel, e que peleja por nós as nossas batalhas. O seu nome é Jeová Sabaote. O Deus dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele tem nos chamado com uma santa vocação. Como poderíamos nós hoje participarmos da mesa do seu sacrifício, se não estivermos dispostos a entregar a nossa vida no altar do sacrifício? Que sentido tem para nós comermos o pão, bebermos o vinho e sairmos daqui para voltarmos para a nossa zona de conforto? Não, o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. A tua igreja não está precisando de críticas destrutivas. A tua igreja precisa de avivamento, Senhor. E não é por força nem por violência, mas é pelo poder do teu Espírito que eu oro nessa noite, pedindo que o Senhor traga força ao que entrou aqui cansado, a quem está abatido, a quem está desanimado, a quem tem o coração desolado, quem está vivendo nesse momento uma grande pressão espiritual, emocional. Eu oro nessa noite juntamente com os meus irmãos, com toda a tua igreja, para que através da celebração dessa ceia nós sejamos fortalecidos e robustecidos no poder do teu Espírito Santo para cumprir o teu chamado em nossa vida. Não nos deixa, Senhor, debaixo do espírito de autocomiseração. Não nos deixa perdidos em nós mesmos. Não nos deixa tão egocêntricos, tão voltados para as nossas próprias dificuldades, que nos tornemos insensíveis e indiferentes diante daqueles que ao nosso redor estão clamando por salvação. Abre os nossos olhos e ajuda-nos a enxergar o nosso próximo, o nosso irmão que está do nosso lado, o nosso vizinho, o nosso colega no trabalho, na faculdade. Cada pessoa nessa cidade é uma alma preciosa para ti. Cada pessoa nessa nação. Abre os nossos olhos para o mundo, para as nações da terra. Jesus está voltando. Maranata, vem, Senhor. Volta logo, Senhor, porque este mundo está podre, este mundo está perdido, mas este mundo carente precisa da tua salvação. E se o Senhor não voltou ainda, é porque o Senhor nos quer no trabalho da salvação. O Senhor nos quer fazendo a obra da salvação. Vem, portanto, ungir a tua igreja nessa noite, trazendo cura, trazendo libertação, operando sinais e maravilhas neste lugar, enquanto celebramos a memória do teu corpo e do teu sangue, em o nome de Jesus. Perdoa, perdoa, perdoa os nossos pecados, especialmente os de omissão, e leva-nos pelo poder do Espírito Santo a agir com disposição, com diligência, esta semana, começando hoje mesmo, a partir desta ceia, um novo tempo, estrategicamente posicionados. Dá-nos olhos para enxergar isso, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar.